Olá pessoal, começamos mais uma vez aqui o programa Moneba, está entrando na sua telinha aí. E eu quero te convidar para você ir lá no @moneba.baixada e dar a sua sugestão do que você quer ouvir aqui. Olha gente, nossas entrevistas, ela está sendo bastante procurada e o avanço dessa entrevista, o avanço do nosso crescimento depende de você. Então eu também quero te pedir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal lá. Vai lá no @moneba.baixada e se inscreva no canal. Também não deixe também de seguir as nossas redes sociais, lá no Instagram, moneba.baixada, e você vai ver tudo que acontece e ficar inteirado das entrevistas e dos bate-papos que acontecem aqui no nosso estúdio. Hoje nós estamos recebendo ela, pastora Vânia Pérez, da cidade do Rio de Janeiro, e há 30 anos fazendo um trabalho social aqui, ajudando a realizar casamentos. E nós vamos conversar com ela e conhecer um pouquinho a história dela e saber como tudo começou. Primeiramente, pastora, muito bom ter você aqui no estúdio do Moneba. É uma satisfação, assim, já queria agradecer a sua produção, a sua assessoria, por separar lá um tempo lá para que você pudesse estar aqui no Rio de Janeiro conversando com a gente e desvendando esse mistério aí de 30 anos trabalhando, realizando casamentos. Muito obrigado, pastora. Obrigada a vocês, viu, por estar aqui nesse dia de hoje. Quero agradecer a todos e todos que estão nos assistindo. Eu quero agradecer a minha participação aqui com vocês, em poder falar um pouquinho mais de mim, que muitas pessoas têm curiosidade, viu, Nael? E não sabem realmente. Olha, eu achei interessante quando nós conversamos sobre a sua história. Nós vemos que não tem apenas, pastora, simplesmente uma parte social. Tem uma parte humana e tem uma parte ministerial também envolvendo isso tudo. Na verdade, eu fico muito lisonjeado em saber que o teu ministério também já é um ministério praticamente bastante extenso, não só na parte social, mas como cantor e como palestrante também, é isso mesmo? Sim, eu já sou cantora há muitos anos, né? E palestrante também. Então eu tenho feito uma trajetória de ser cantora e compositora. Minha música tá aí, Jerusalém, e também como palestrante eu falo sobre o câncer, falo sobre as mulheres, né, violência doméstica, a lei 11.340, né, que é a lei Maria da Penha, e eu estou fazendo todo agosto, eu sempre estou no Rio de Janeiro fazendo essa palestra. Olha. E em Pindamonhangaba, em São Paulo. Eu tomei conhecimento lá em Pindamonhangaba, teve um evento lá que foi apoiado e muitas mulheres se interessaram, algumas mulheres até praticamente se expressaram lá, você não sabia que tinha tantos problemas assim, né? Não sabia. Olha. Eu fiquei sabendo, foi uma moça na palestra dando para mais de 40 mulheres. E aí eu levei uma moça para que ela, Nicole, para que ela ajudasse na autoestima. Olha. E ali ela colocou também que estava sofrendo um relacionamento abusivo. Olha. Então essas palestras são muito boas, porque tem pessoas que não sabem o que está passando, né? E quando você faz a palestra, a pessoa vem e se identifica com o problema que ela está vivendo. Não, o ideal seria sempre essas palestras também ter uma expressividade, porque você não está ajudando simplesmente a comunidade, está ajudando praticamente o Estado, né? Dando voz a essas mulheres, não é isso, pastor? Sim. Eu já acolhi uma menina que tentou suicídio na minha casa, também por violência doméstica, também uma senhora que passou por vários casamentos em que eu estive ajudando e estou ajudando até hoje. Então, assim, é uma forma, eu como pessoa, sem nenhum vínculo com nenhuma instituição. Olha. Eu faço isso por amor às vidas. E hoje, lá em Pinda, hoje eu tenho o apoio da delegada da Delegacia de Mulheres de Pindamonhangaba. Então, o próximo evento, a delegacia vai estar presente conosco e algumas vereadoras, né, vão estar presentes conosco nesse ano, nessa palestra que eu vou fazer. No início, quando eu cheguei há 7 anos atrás em Pindamonhangaba, foi a vereadora Gislene que começou a me ajudar, inclusive ajudar mais até com os casamentos lá em Pinda. Legal. Viu, Gislene, um abraço aí, parabéns aí por ajudar também uma pessoa que tem a visão tão ampla, né? Assim como a pastora Vânia Pérez. Pastora Vânia, como tudo começou? Assim, fala da tua infância, quantos irmãos você teve, como é que foi? Como é que foi a sua vida no início? Olha, a minha vida é muito interessante, que meu pai era cantor e compositor, Jairo Silva. Eu sou filha de Jairo e Maeli,
Gomes da Silva. E meu avô, que é um evangelista muito conhecido, meu tio Peregrino, que era pastor, e meu tio José Quintino, né? São os pastores de Queimados, assim, na história. Nós temos mais pastores na família, mas contar a minha história tem que contar desses meus tios pela fé. Então, assim, com 5 anos de idade, minha mãe separou do meu pai. E minha mãe foi morar na casa dos meus avós. E ali minha mãe saiu para trabalhar. Ali em Queimados mesmo? Ali em Queimados. Ela saiu para trabalhar e ela conheceu uma pessoa. E ela não sabia quem era essa pessoa. E essa pessoa era dona de um terreiro de magia. Olha, gente. E nós fomos sequestrados, eu e o meu irmão Flávio. Eu tinha 6 anos, fazendo 6 anos, e meu irmão fazendo 5. Então nós fomos torturados em ato de magia. Sim, essa é uma parte assim muito triste, mas eu tenho que estar falando porque é só assim que eu acho que as pessoas vão tomar conta melhor das suas crianças, das nossas crianças. Porque eu fui tirada da varanda da minha avó, Nael. E ficamos assim uns 6 meses de tortura. Eu vi para mais de 36 crianças sendo mortas. Que isso, em 1976, as crianças apareciam sem os órgãos. Então dizia que era roubo de órgão, né? E não era. E durante muitos anos eu vivi com muito trauma. Tive tratamento psicológico, mas assim, foram muitas torturas. Eu tive 7 punhais cravados no meu corpo, eu tenho cicatriz de queimaduras na minha perna, no meu braço direito. Então, hoje eu digo que Jesus e a minha família abaixo de Deus que me ajudou a superar essa fase da minha vida. Minha tia Maria, minha avó Jacinta, meu avô Manuel, que nos criaram com muito carinho e amor. Eu tive desenganada quando eu tinha 6 anos para amputar as pernas, amputar o braço. E, assim, tem pessoas que não acreditam que isso acontece. E eu estou aqui para falar que acontece. A tortura acontece, ainda crianças são sequestradas, são mortas em ato de magia, deuses pagãos, e pessoas não se levantam, se atentam para isso, sabe? Então, assim, a minha família foram 8 meses orando, buscando, jejuando, meu tio Peregrino, meu tio José Quintino, meu tio Antônio, meu tio Joel, o Joel Gomes, que todos conhecem, que é um grande maestro, né? E meus primos, que eram policiais na época, alguns militares, que foram procurar-nos. Mas o meu avô, guiado por uma revelação de Deus, que nos tirou desse terreiro que ficava em Tinguá. Ficava dentro daquela mata de Tinguá, e meu avô foi guiado por uma revelação. Ele e minha avó foram de bicicleta, e meu avô chegou na hora em que eu iria ser morta, eu seria oferenda. Foi a hora que o meu avô chegou com a irmã Enedina de Austin, que era da igreja ali do meu tio Antônio em Austin, e eles conseguiram me tirar de lá. E foi muito tempo tratando de mim, me cuidando, né, para que eu pudesse ser uma pessoa, uma criança normal. Então eu agradeço muito a Deus pelos meus tios, pela minha família, pela família que Deus me deu, que eu não cresci uma pessoa revoltada. Uma pessoa, eu e meu irmão não temos revolta, temos amor para dar. Em vez de termos alguma revolta por termos passado por tamanha tortura, espancamento. Nós somos, eu e meu irmão, nós somos assim completamente amigáveis, amáveis, sabe? Meu irmão fez tratamento, eu também, mas a minha família, Jesus foi o ponto crucial da nossa vida. Você naquele tempo, você tinha quantos anos? Eu tinha 6 anos, 6 anos para 7 anos. E seu irmão? O meu irmão tinha 4 para 5 anos. Nossa, então praticamente quando você foi resgatado, você não tinha nem noção do que estava acontecendo? Não. Só lembrava do estado? Só lembrava. E naquele tempo não aparecia muito esses assuntos na televisão? Não aparecia. Minha avó teve a ajuda do professor Joaquim, que era um político, né, de Queimados. E Queimados, nós estamos falando de uma época que Queimados era município de Nova Iguaçu,
Queimados não tinha hospital, não tinha sequer uma delegacia, né? Então, assim, tinha muito mal cartório e a igreja matriz ali católica. E meus avós, eles trabalharam muito sobre isso, mas é bom enfatizar, sabe, né, o que a minha mãe foi morar com esse homem e ela engravidou. E esse homem já tinha tudo planejado em tirar a criança do ventre da minha mãe, e ele tinha que ter um filho com essa mulher descendente de índio, de indígena e de negro, e a minha mãe né? E tentaram tirar o filho dele. Minha mãe perambulou pelas ruas. Minha mãe ficou grávida dele. Eu tenho um irmão chamado Paulo, que hoje é pastor. E esse meu irmão, o pai dele, né, tentou tirar da barriga da minha mãe, nesse centro, para que oferecesse ele, né, a um Deus lá que eu não sei. Então minha mãe viveu fugida por muito tempo na vida dela. Então eu acredito assim, que aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, na minha vida, na vida dos meus irmãos, eu tenho 3 irmãos, né? Flávio, Paulo e Otto, né? Então a minha mãe teve, o meu pai teve um segundo relacionamento que só depois que ela descobriu que a pessoa não era uma boa pessoa, e teve o meu padrasto, né, que é o pai do meu irmão mais novo, que é o Luiz. Mas eu e meu irmão, meus 2 irmãos, o Flávio e o Paulo, fomos criados pelos nossos avós, ali em Queimados, né? E bem, meu avô e minha avó moravam no centro de Queimados, então todas as pessoas ali conhecem a nossa história, conhecem tudo que nós passamos, inclusive a morte do meu pai, quando eu tinha 12 anos de idade, né? Que eu e meu irmão ficamos desamparados completamente de tudo, mas lembrando dessa história, né, que o Senhor, ele fez meu pai escrever hinos belíssimos sobre a nossa história, sobre as nossas vidas, minha e do meu irmão. Você lembra de alguma dessas letras assim? Tem uma que o pastor Carlos de Oliveira canta, né? Diga ao povo de Deus que marche e que seja fiel. Diga ao povo de Deus que marche. O meu alvo é Jesus e Jesus nos conduz aos céus. Pastor Carlos de Oliveira, grande cantor, né? Agora, vamos em cima de todo o relato que você acabou de falar aqui da sua infância. Eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e desse assim uma opinião, ou falasse para essa mãe que de repente não acredita, que tem os filhos, né? O que você poderia falar para essa mãe aqui? Olha, o que eu quero dizer para todas as mães, para ter o máximo de cuidado com os seus filhos. Ainda mais hoje que eu vejo assim muita mãe dispersa no celular e deixando as crianças muito assim correndo na frente ou as crianças para trás. Eu acho que criança tem que andar de mão dadas, tem que olhar essas crianças que saem, que vão até a rua, tem que buscar na escola, levar na escola, porque tem muitas crianças que desaparecem nesse trajeto. Num trajeto curto, indo numa padaria, indo num lugar. Da mesma forma que está acontecendo a violência, acontece também oferendas com crianças. Então, eu tenho visto muitas crianças que têm desaparecido em São Paulo, né, em Curitiba, e também tenho visto muitos relatos de crianças que somem no Rio de Janeiro. Para que você não venha ser uma próxima mãe chorando, se lamentando e à procura do seu filho, cuide dele, mantenha ele perto dos seus olhos o tempo todo, porque num piscar de olhos alguém leva o seu filho. Tá? Esse é o meu conselho, viu, Nail? Bem, esse é o recado aí de quem tem experiência e sempre está palestrando, falando sobre os cuidados da família e também ajudando aí a realizar sonhos de casamentos. Mas agora vamos mudar de assunto aqui, agora trazer para um pouco mais de alegria aqui. Sim. Você há 30 anos começou um projeto, né? Há 30 anos você desenvolve um projeto de ajudar as pessoas a realizar sonhos, que é o casamento, né? E como você lembra quando foi que você começou isso, assim? Quem você ajudou? O que despertou isso em você? Quando foi?
Olha, eu era adolescente ainda. Uma amiga minha ia casar e não tinha condição. O nome dela, Márcia, uma amiga minha de escola que eu não vejo há anos, né? E eu comprei o vestido, dei de presente, arrumei, maquiei, penteei, né? Ali para mim foi uma satisfação tremenda. E você não era casado desse tempo? Não, nem imaginava. E depois apareceu uma vizinha. Eu era cabeleireira na época. Olha. E aí ela pediu para que eu fizesse penteado. E aí eu fui fazer o penteado e vesti mais uma noiva. Até então não tinha aparecido na minha mente de ter vestido de noiva, nada disso. E depois, eu com o meu esposo, a ajuda do meu esposo, nós compramos 10 vestidos de noiva. E nesses vestidos de noivas, nós conseguimos casar para mais de 100 noivas. Olha. Dentro de todo o Rio de Janeiro. E assim foi aumentando meu acervo de vestidos. Hoje eu tenho uma base de 150 vestidos de noivas e tenho alguns ternos, né? Eu até doei. Eu doei alguns ternos. Então, para mim, assim, é muito maravilhoso estar celebrando o casamento. Além que eu consegui parceria com pessoas que me ajudaram muito, como a irmã Rosário, que tem um buffet, e eu só comprava o material e ela fazia todo o bolo, toda a ornamentação do casamento, ela não cobrava para fazer. Então ela fazia toda a ornamentação e o bolo eu levava o material e ela fazia. E nisso, Nael, eu consegui assim celebrar 6.000 e acho que eu perdi as contas, os 6.000 e poucos casamentos. Vesti noiva, eu vesti 13.950 e poucas noivas. Eu fiquei sabendo disso em Pinda, porque eu fui homenageada pela liberdade religiosa, né, por ter vestido tantas noivas. Bem, vamos fazer o seguinte, eu queria pedir a produção aqui para colocar aqui, ó, tá vendo? Você vai ver na sua tela aí agora. Essa foto aí, tá vendo? Essa é uma foto de homenagem da pastora Vânia Pérez aí. Pastora, essa homenagem foi feita aonde, dessa foto aqui? Essa homenagem foi feita no Mosteiro de Aparecida. E lá eles reconheceram o seu trabalho social. Reconheceram o meu trabalho social, né? E foi assim, para mim, foi um grande feito estar ali no meio de várias pessoas e sendo homenageada por fazer um sonho acontecer, o sonho da noiva, da noiva se vestir. Olha, foi maravilhoso. Maravilha. Olha, e agora vamos lá. Você não fez trabalho só em São Paulo. Na verdade, você foi uma homenagem lá em Pindamonhangaba, mas eles conseguiram captar que você fez muita coisa no Rio de Janeiro. Eles não se importaram do lugar. Não importa se foi feito lá ou aqui. Na verdade, esse reconhecimento foi também porque você fez o trabalho aqui também. Fiz aqui. Eles fizeram uma pesquisa aqui no Rio de Janeiro, porque eu casei pessoas em todos os lugares do Rio. Se eu for nomear para você, são vários lugares. Então, de Santa Cruz, a Baixada toda, Caxias, a Zona Sul, né? Barra da Tijuca, inclusive o primeiro casamento da América Latina, a caráter, dentro do presídio Muniz Sodré, fui eu que realizei. Eu quero falar sobre essa incursão aí, né? Isso é uma incursão. Você celebrar o primeiro casamento dentro de um presídio. Nós vamos fazer o seguinte, você vai falar sobre isso aí, mas daqui a pouco, depois dos nossos comerciais. Pessoal, é rápido. Nós vamos, assim, entrar no comercial e voltamos para te explicar como foi esse primeiro casamento feito dentro de um presídio, é um projeto aí da nossa pastora Vânia Pérez. Daqui a pouquinho a gente volta. Que força é essa que o Brasil tem, que faz a gente ser quem a gente é? Eu, como um bom brasileiro, vou dar a receita. Anota aí. Você pega o Brasil da Luísa, da Jurema, mães que criam os filhos com muita luta, e junta com o da Sabrina, a primeira a passar em medicina na família. Depois pega o Brasil do menor desemprego da história, junta o Brasil do passinho com o país que tá tirando um estádio lotado por dia do mapa da fome. Uma pitadinha de colheita e de tudo aquilo que somos os melhores. A alegria, a nossa gente. Gente que empreende, prospera. Gente que saiu do Bolsa Família porque agora tem renda. Gente que não desiste, com nosso esforço colocou o Brasil de novo entre as 10 maiores economias do planeta. Não mexe com o meu Brasil, viu?
É, família, essa é a nossa força, o nosso jeito de acolher. Com muito trabalho, estamos dando a volta por cima para avançar ainda mais. Porque o Brasil é seu, é meu, é nosso. O Brasil é dos brasileiros. Governo Federal. Está sem tempo de mexer nas suas redes sociais? Precisando de melhoria na divulgação de seu ministério? Fique tranquilo, eu tenho a solução. Razarte. Uma empresa de responsabilidade e compromisso com seus clientes. Trabalhamos com fotografia, filmagem, criação de capa para CD, plataformas digitais e muito mais. Para a administração de suas redes sociais, não perca mais tempo. Entre em contato pelo WhatsApp 021 97215 0842. 021 97215 0842. Razarte faz. Vem aqui, galera, vou falar para vocês, Chef MJ, o melhor salgado que existe. Esse eu indico, o salgado mais amado do Brasil. As mini pizzas do Chef MJ é sucesso absoluto. Você encontra em vários mercados do Rio de Janeiro. E você está esperando o quê para experimentar? Vem pro Chef MJ. Cuidar da saúde é Brasil demais. Vacinar crianças e adolescentes na escola também. Vem, 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 todo mundo vacinar. Vacinar é nossa força. Vem todo mundo vacinar. Vem, 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 vem aluno e professor. É hora de vacinação nas escolas em todo o país. Mantenha a caderneta dos menores de 15 anos sempre atualizada. Vacinar é nossa força. Vacina sempre Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal. Vem para o Sintracom. O sindicato é formado por uma diretoria eleita pelos próprios trabalhadores, que representam os interesses da categoria. Mas não paramos por aí. Contamos com uma equipe de profissionais especializados. Temos advogados focados em direito do trabalho, contadores para analisar verbas rescisoriais e acordos, e até mesmo profissionais de apoio que garantem que todos os nossos serviços funcionem para você. Essa estrutura nos permite atuar em diversas frentes, desde negociações coletivas robustas, passando por fiscalização de ambiente de trabalho, até o atendimento individual para tirar suas dúvidas e resolver seus problemas. Vem para o Sintracom. Cada um de nós no Sintracom tem um compromisso: garantir que seus direitos sejam respeitados e que você tenha um ambiente de trabalho justo. Sintracom faz por você. Bem, gente, voltamos aqui no nosso canal Moneba. A entrevista está interessante nesse primeiro bloco. Vânia Pérez, que tem 55 anos, moradora do Rio de Janeiro e há 30 anos fazendo trabalho social aqui. Vestiu mais de 13 mil noivas e levou ao altar assim, muita alegria para essas famílias. Vânia, o primeiro casamento dentro de um presídio. Explica para os nossos internautas, nossos telespectadores, como foi isso, Vânia? Então, foi uma amiga que me pediu uns vestidos emprestados através do doutor Luiz, né, que era um juiz de paz ali de Santa Cruz, e eu falei com ele que eu poderia emprestar, só que eu não sabia que era pro presídio. Olha. E aí, quando na hora ela chegou na minha casa com as calças compridas dos presos, e aí eu levei, né? Eu achava até que não ia, mas fui. E quando chegou lá, eu celebrei o casamento, vesti 16 noivas. Foram os homens que eram os detentos. Olha. As noivas não, as mulheres, né? Mas eles dois eram de lá de dentro do presídio mesmo? Não, só os homens, né? Só os homens. E ali nós começamos com Muniz Sodré, depois fizemos no Esmeraldino Bandeira, depois Segurança Máxima, fizemos vários casamentos ali, né, durante muitos anos, até 2014, 2015, nós vestimos noivas ali no presídio. Então, assim, foi um trabalho extenso. Então, para mim, foi difícil, né? Mas ao mesmo tempo prazeroso, porque você estava vendo ali pessoas que verdadeiramente estavam querendo mudar de vida e mudaram de vida. Porque cada noivo daquele que nós casamos, hoje estão tendo uma vida normal aqui fora, trabalhando com as suas famílias, né? E Deus abençoando a cada um. Foi um casamento coletivo lá dentro, foi isso? Foi. Começamos, na verdade, foi 16 no Muniz
e 22 no Esmeraldino Bandeira. Nossa, 16 casamentos, 22 no Esmeraldino, foi muita coisa. Foi. E para preparar isso, demora o quê? Um mês de preparação? Olha, nós conseguimos preparar todos os vestidos em 26 dias. Olha, interessante. 26 dias. E vestimos as damas também, os filhinhos dos presos. Trabalhamos muito, mas conseguimos. Eu tive a ajuda de muita gente ali comigo, da costureira Vasti, de várias pessoas me ajudando. Hoje eu tenho a pastora Thaís me ajudando aqui no Rio. As noivas não estão... Eu mudei para Pinda, mas as noivas daqui não estão sem vestido. Estão assessoradas. Estão assessoradas com a pastora Thaís e com a costureira que costura todos os vestidos, ajusta, né? E também fiz, né, o casamento do Parque Madureira. Então, assim, eu já fiz casamentos em igreja, por isso que é um número grande. Porque eu fiz casamento em igrejas, casamento coletivos em várias igrejas do Rio de Janeiro. E fiz também, assim, em praças, em locais que eu fui, que foi a Arlete que me levou. E eu fiz no Parque Madureira e fiz no centro do Rio de Janeiro. E o outro que me chamou muita atenção, para mim, o que me surpreendeu foi eu casar uma noiva em Realengo, dentro de um terreiro de Umbanda. Olha. Há 20 anos atrás, né? 20 anos atrás, eu vesti uma noiva e celebrei e arrumei o local e fiz o casamento ali. Então, tem algumas pessoas que perguntam para mim, pastora Vânia, eu preciso ser da igreja? Não. Você precisa ser noiva. Você precisa ter a data do seu casamento. Você precisa querer casar, que aí nós vamos providenciar o vestido para você, né? Hoje algumas pessoas estão doando material para lavar, né? Tem um custo e a noiva hoje fica só com o custo da manutenção do vestido. Eu não cobro vestido de noiva, nós temos vestido que veio dos Estados Unidos, vestido que eu trouxe da Geórgia, de Nova York. Negócio chique, negócio bom. Não fica pensando que é aquele vestido que ninguém quer usar. Não, gente, o negócio é legal. Vamos colocar algumas fotos aqui só para as pessoas verem. Bem, aqui alguns casamentos que você fez lá em Madureira, tá vendo? No Parque aqui, a foto, essa foto aqui foi isso mesmo? Isso, foi do Parque de Madureira. E essa foto aqui, qual foto você tem aqui pra gente essa falar? Daqui, essa que eu vou te mostrar agora, foi um desfile beneficente para o câncer no clube dos sargentos da aeronáutica em Cascadura. Nós conseguimos arrecadar 50 cestas básicas para as crianças com câncer. E quais outras aqui nós temos aqui? Nós temos aqui uma noiva que já tem 15 anos de casada, nós temos uma de 25 anos de casado, a Márcia e Fábio, né? Temos também a Thaís. Olha. E temos uma que para mim é um milagre, Michele. A Michele ficou curada de um câncer no fígado, então essa noiva é a Michele e o Adriano. Olha, gente, a produção colocou para você aí, nossos internautas, dar uma olhadinha aí do trabalho espetacular que a pastora Vânia Pérez tem feito aqui nessa parte social aqui no estado do Rio de Janeiro, também lá em São Paulo, em Pindamonhangaba. Como as pessoas fazem para ter esse benefício seu? Qual o telefone, qual o Instagram para me colocar aqui? Então, você pode entrar em contato pelo @cantora Vânia no Instagram Pérez, mesmo, para ter esse benefício do casamento. Isso. E eu vou deixar aqui um telefone de contato que vai estar falando com a pastora Thaís e vai estar agendando para a gente poder estar vendo. Tá bom, então vai estar aqui, ó, nosso rodapé aqui, o telefone da pastora Thaís. Entra em contato com a pastora Thaís. Você que tem um sonho e não tem aí o recurso para realizar esse sonho, tenha certeza que tem pessoas generosas, pessoas de bom coração, que fazem um trabalho social espetacular com vestido de qualidade, hein, pessoal? Vai lá na pastora Thaís, que o telefone está aqui, ó, no rodapé aqui, e você pode entrar em contato com a pastora Thaís lá, que você vai ter esse assistencialismo da pastora Vânia Pérez. Tá? Pastora, fala agora sobre a sua consagração, seu ministério. Então, a minha consagração é muito interessante quando Deus te escolhe. Olha. Não você se escolhe ser pastor ou pastora. Eu tinha 17 anos e fui orar no Monte Oreb com a minha tia Dalvinha, com meus primos. E lá,
o irmão que estava orando para separar, porque naquela época se separava para ser pastor, e aí foi separar um primo meu para ser pastor. E na hora, o irmão, em vez de colocar o azeite na cabeça dele, derramou na minha. E eu não aceitei. De primeira mão, não aceitei. Fiquei muito revoltada com aquilo, porque nem se ouvia falar em pastora. Eu estou falando de 87. E aí, anos depois, eu conheci, sendo missionária da Assembleia de Deus, trabalhando há anos pela Igreja Batista de Queimados, ajudei a fundar a Igreja Beth Javé em Queimados. Nós temos assim no currículo, eu e meu esposo, uma base de 40 igrejas que nós ajudamos a fundar nesse Brasil. E, bem, eu conheci o Bispo Josias, fui consagrada pastora ali pelo Bispo Josias, há 25 anos atrás, 26 anos, já está batendo assim, que eu sou pastora consagrada pela convenção, pela Jumeb, e também tenho trabalhado muito para falar sobre as mulheres da Bíblia. Há anos eu venho fazendo isso e continuo fazendo, falando sobre a fundação da igreja na casa de Lídia, em Filipenses. Eu tenho colocado o papel, que muitas pessoas falam, você é pastora, tá onde? No Velho Testamento? Eu falo, não, tá no Novo. Tá em Febe, tá em Priscila, está ali para levar a palavra de Deus. Então, essa minha consagração, para mim, assim, foi algo que foi emocionante para mim, porque eu não me achava uma pastora, mas já fazendo esse trabalho, aconselhando casais, aconselhando famílias, cuidando de pessoas com câncer. Eu já estava com o ministério pastoral sem aceitar assim, ser pastora de primeira. Bem, mas aí quando você acabou de ser consagrada a pastora, você começou a exercer o ministério, você e o pastor Oscar, não é isso? Você teve uma igreja aqui? Não, fui pastora itinerante, sempre? Não, sempre fui, eu sempre estava como co-pastora, ajudando o Bispo Josias nas igrejas. Eu também não falei para você que nós conseguimos tirar 280 homens da rua. Olha. Com a convenção, nós levávamos sopão na rua, nós estamos falando aí de 25 anos atrás, né? Minha filha só tinha 3 anos. E nós fizemos um trabalho muito grande. Então, o pastor Djalma, da igreja de Madureira, da Travessa Riachuelo, ali em Nilópolis, nós ajudamos o pastor Djalma a fundar várias igrejas aqui na Baixada e também no sul de Minas, no norte de Minas. A minha primeira viagem missionária para o Vale do Jequitinhonha foi com a igreja Assembleia de Deus de Madureira, ali do pastor Íris. Nós fizemos essa viagem há 21 anos atrás. Olha. E aí fomos ajudar esse povo. Trabalho bastante, né? Para Jesus e trabalho como pessoa física. E para a pessoa assim, querer te chamar para você ministrar, né? Em congresso de mulheres, assim, qual é o telefone de contato que nós podemos dar? Então, eu vou deixar aqui um telefone de contato e você vai estar falando comigo ou com uma pastora, né, que está ali para estar resolvendo isso. Em geral, a minha filha também, tá? Ela agenda, minha filha Ariel vai estar agendando, né? E essa pastora também, Débora, vai estar nos ajudando aqui a agendar. A palestra, eu agora, né? Eu estou com uma palestra diretamente para as mulheres. Olha. Porque a violência contra a mulher tem sido muito grande contra idosos e crianças, mas nós estamos vendo que essa violência vem há anos dentro das nossas igrejas acontecendo e não é falada, não é divulgado, sabe? Algumas violências contra as pessoas do ministério. Tá? Mas fala um pouquinho sobre esse seu trabalho de violência, fala um pouquinho sobre esse trabalho que você faz, de dar voz a essa classe de pessoas que estão sendo praticamente violentadas, né? Fala um pouquinho pra gente. Eu tenho trabalhado muito, auxiliado, aconselhado e falado sobre violência verbal, violência física, violência
de todas as formas, patrimoniais. Até algumas pessoas pensaram que eu fosse advogada. Eu não sou advogada, eu simplesmente sou informada da lei. Então, quando a gente se informa da lei, a gente fica bem por dentro. Então, eu sempre aviso a pessoa, não faça uma denúncia daquilo que não é verdade, sabe, Nael? Porque as denúncias, elas têm que ser verdadeiras, porque nós vamos investigar, nós vamos apurar para ver se aquela pessoa que realmente está dizendo eu fui agredida, ela foi agredida literalmente. Isso no verbal e de outras formas. Por quê? Nós sabemos que a lei, ela vai pesar para o agressor, mas ela também vai pesar sobre o falso testemunho, que causa aí danos, tá? Isso dentro da lei, se eu não me engano, é de 3 a 5 anos de reclusão, né? A pessoa presa, ou a pessoa tem que indenizar a pessoa que ela fez a falso testemunho, que sofreu algo. Então, eu tenho orientado você, mulher, que tem passado violência na sua casa, violência verbal, que você não sabe, eu não sei o que é. Então, várias pessoas têm passado. O meu primo mesmo passou uma de racismo, que chegaram na igreja do meu primo e disseram para o meu primo que o púlpito estava muito escuro, porque tinha muitos negros no púlpito da igreja. E o meu primo ficou assim, sem reação. Eu falei, querido, você tinha que na mesma hora acionar, porque isso daí foi racismo. Isso daí foi racismo. Então, nós temos passado, nós temos que lutar pelo nosso espaço. Nós temos que também, as mulheres, você que tem uma amiga que está sofrendo abusos, você pode ligar Disque 100. Você pode ligar e fazer uma denúncia anônima. Você pode ajudar uma família. Você pode ajudar um idoso, pode ajudar uma criança. Então, você pode fazer sim. Averigua se é verdade, o que está se passando e faz. Então, eu tenho feito isso. Primeiro que, quando eu comecei a fazer essas palestras, eu comecei no Rio de Janeiro, porque como eu faço casamento, eu acabo entrando na casa da pessoa. Realmente, dá para entrar na casa da pessoa. Então, quando eu entro na casa... conhecer, né, a vida da pessoa. Eu tomo o famoso cafezinho. Eu até brinco, eu falo, convido a pessoa para tomar um cafezinho na minha casa e também vou na casa da pessoa tomar um café. E assim a gente vai descobrindo várias coisas, coações, palavras. São palavras que tem gente que fala assim, é bobeira isso. Não, não é bobeira você chegar para um filho que está estudando e dizer você é burro. Então risque isso do seu vocabulário. Risque que as coisas estão escuras. Não, as coisas não vão bem, né? Tem que ser riscada essas palavras do nosso dia a dia. Porque as pessoas acham que é normal, mas não é normal. Então, assim, nesse meu trabalho de ajudar as pessoas, eu ajudo pessoas com câncer, eu ajudo pessoas que passam por problemas dificílimos e que se entram em depressão. Então, eu vejo pessoas na igreja entrando em depressão e muitas pessoas oram dizendo, é o diabo. Não, não é. A pessoa precisa de um tratamento, precisa de um psicólogo, precisa vencer as barreiras. Eu sempre coloco isso porque eu digo que meus avós tiveram uma visão maravilhosa. Porque em tudo que eu sofri, a minha avó procurou um psicólogo para a minha vida. Então, eu tive uma psicóloga, eu tive acompanhamento. Não é vergonha nenhuma falar, né, que você precisa de um psicólogo de acompanhamento. Então, a violência, ela tá nas ruas. Eu vi outro dia um pai que agrediu uma criança porque um menino empurrou o outro numa filhinha numa festa junina. O pai foi lá agredir essa criança. Essa criança que foi agredida, ela vai precisar de um psicólogo, porque ela vai crescer com medo, ela vai ter medo de se colocar na sociedade, ela vai ter medo de falar, ela vai ter medo de várias coisas porque ela sofreu uma agressão. Eu sei porque eu sofri agressão quando era criança. Então, tem que ter muito cuidado com. Agora, você imagina, assim, uma pessoa que o tempo todo te provoca, o tempo todo te joga contra para você praticar um crime. Isso também o que você pode falar sobre isso? Então, isso eu já vi várias vezes acontecer.
né? A pessoa provocar a outra, inclusive para que quem esteja fora não entender que a pessoa que está agredindo a outra, eu digo, perdeu a cabeça, né? Ela foi agredida primeiro. Ela foi provocada, ela foi como se fosse aliciada a cometer aquilo ali. Então, isso também, a lei tem a sua proteção, tem como isso ver, também é crime. É crime. Eu te incentivar, te provocar, né, para que você viesse me agredir, eu estou é ato de provocação. Isso é crime. E se que acaso, por exemplo, assim, a pessoa ela te acusa de uma coisa que ela não tem prova, ela joga para o Ministério Público algo, por exemplo, você agrediu alguém falou, por exemplo, uma criança chegou e falou, não, ele falou grosso comigo aqui, o Ministério Público aceita essa denúncia, né? Como você tem que proceder, uma vez que isso é mentira? A pessoa induziu a criança praticamente a falar uma mentira. Primeiramente, essa criança precisa ir para um psicólogo, para o psicólogo averiguar. Bem, a pessoa que induziu a isso, ela vai pagar, porque isso é crime. É falso testemunho, é falso relato. Então, dentro da lei, nós temos aí vários advogados que eles vão estar dizendo, e vários juízes que hoje estão vendo isso, sabe? Que tem que investigar melhor a vida de quem está acusando. Quem está colocando? Qual é a vida dessa pessoa? Porque eu também passei por isso, Nael. Só que a pessoa que me acusou, ela esqueceu que eu era parda, que eu era uma pessoa que vem de uma família de pioneiros, que me ensinou o que era o Panteras Negras, o que era o nosso direito, o nosso lugar. Então, eu venho de uma família que me ensinou isso. E uma pessoa veio me acusar de racismo, aonde eu tenho para mais de 1000 pessoas que me conhecem de perto e sabem a minha vida, e eu consegui provar que aquilo que a pessoa estava falando, se levantando contra a minha pessoa, era mentira. E isso, para a pessoa que está fazendo, a pessoa que faz isso, lembre bem que a pessoa que foi acusada, ela vai recorrer. E quando ela recorre, vai cair no colo de quem fez a acusação indevida. Mas usou uma criança, né? Ainda mais se usando uma criança. Usando uma criança, ela pode até vir a perder a guarda da criança. Olha, interessante. Pastora, você deve ter, depois de tudo que você já viveu, você deve ter algumas realizações, alguns projetos que você quer deixar nos anais da história, né? Tem algum legado que você quer deixar na sua vida ainda, pastora? Sim, tem sim. Eu até digo que é um sonho, sabe? Eu gostaria muito de ter um programa que eu pudesse atender muito mais pessoas e ter muitos mais braços, mais pessoas ajudando, sabe, Nael? Um programa de TV. Programa de TV, porque eu já participei de programa de rádio, e quando você está ao alcance de pessoas, e eu digo que muito mais visual. Por exemplo, nós estamos aqui, várias pessoas estão nos vendo, várias pessoas estão nos conhecendo e nos reconhecendo. Então, assim, quando você realiza esse sonho, por exemplo, imagina eu fazendo um programa, colocando foto de pessoas, como você está colocando aqui, de pessoas que realizei sonhos, de pessoas que foram curadas, de pessoas que estão num projeto de vida e que estão conseguindo chegar. Então, eu quero realmente fazer um programa voltado para mulheres, voltado para famílias e voltado para a educação infantil, porque eu acho que as crianças é o futuro de todo o nosso país e do mundo. Então, quando nós temos uma visão em que colocarmos as mulheres, né, para estar fazendo, dar o seu devido espaço. Hoje nós temos as mulheres na política, nós temos as mulheres em TV, temos aí grandes apresentadoras de TV, mas nós precisamos ainda ter uma pessoa eclesiástica, aberta,
como eu sou, que eu atendo todas as pessoas de todos os credos religiosos. Por isso que eu fui reconhecida pela liberdade religiosa, porque para casar, para mim, não precisa ser da minha igreja ou da sua igreja, não, precisa querer casar. Então, eu faço esse trabalho da união, da liberdade religiosa, desde quando eu comecei a fazer o casamento. Porque a minha amiga casou na igreja católica Nossa Senhora de Fátima, ali de Queimados. Então, já vem de muito tempo. Então, esse é o meu sonho, de ter uma equipe trabalhando comigo, que eu possa ter braços, que eu possa ter pessoas que venham se doar. Aquela que não pode fisicamente estar, que ela possa doar, um vestido, que ela possa doar um câmera, que ela possa doar um espaço para fazer um casamento. Então, assim, esse é o meu sonho, de entrar na casa das pessoas todos os dias, dando um alô para cada pessoa e dizendo o quanto Deus foi maravilhoso comigo, né? Porque eu tenho o meu esposo que me ajudou em tudo o que eu faço, em todas as coisas que eu faço. Eu tenho os meus filhos hoje, né? Eu tenho 3 filhos, eu tenho uma filha adotiva do coração, mas é minha filha. Então, assim, eles me ajudam muito. Um tira foto, o outro me ajuda a filmar o casamento. Eu tenho meu filho que é ator. Lá. Meu filho é ator. Olha, qual o nome dele? Oscar Alejandro. Oscar Alejandro. Ele é ator, ele é dublador e ele está estudando para ser cineasta. Olha. Então, ele tem uma visão ampla e ele falou: mãe, se a senhora fizer um programa de TV, vai chegar muito mais do que hoje. Então, eu digo que o meu sonho, ele está trazendo a realidade. Eu não posso esquecer de falar da Dona Celeste Maria. Foi o primeiro programa que eu tive. Gente, quero mandar um abraço aqui para a Dona Celeste Maria também. Eu já fiz alguns programas lá. Muito legal. Parabéns. Ajudou muita gente a Celeste Maria. Uma boa de pessoa. Olha, muitas pessoas se casaram e cresceu muito esse trabalho de casamento porque a Dona Celeste abriu um espaço no programa dela para fazer o anúncio dos casamentos. Então, eu tive um apoio muito grande do nosso saudoso Carlos Ramiro, na rádio Carioca do Rio de Janeiro. Eu abria, às 6 horas da manhã com ele a parte dos esportes. Então, assim, eu agradeço muito a todas as pessoas que passaram e as que estão ainda na minha vida, porque tem muita gente na minha vida. Isa, eu quero mandar um beijo para você, que eu sei que você vai estar assistindo. Eu quero mandar um beijo grande para Isa Braga, Eu digo que ela é uma fã, assim, de primeira minha. E a sua também, viu, mesmo? Conhece algumas composições suas. Olha, Isa. A Isa tá ali em Petrópolis, operou, tá muito bem, tá uma benção, Olha viu? Isso, um abraço, Isa, sabendo que você é minha fã. Agora eu espero você aqui no canal Moneba, não esquece da gente. Ou quando nós formos aí em Petrópolis conversar contigo aí. Agora nós estamos chegando ao final aqui. Você falou aqui do Oscar, falou da sua família. E agora não temos como a gente finalizar esse programa sem falar um pouquinho da sua carreira, sua música, Que praticamente é uma música que praticamente atravessou alguns países, Fala um pouquinho dessa composição. Então, essa minha música, Jerusalém, quando eu gravei a primeira vez, foi Jerusalém Segue-me. Essa minha música Jerusalém Segue-me, ela foi para os Estados Unidos primeiro, através de uma amiga minha, mandou uma cópia, quando a gente antigamente fazia para a gente poder o demo, para a gente poder ficar ensaiando para gravar a Vera, ela levou e acabou indo parar nos Estados Unidos, numa rádio lá nos Estados Unidos, e tocou a minha música lá, ficou em paradas de sucesso, 3 músicas. A Jerusalém é o nome? Jerusalém, É isso aí, Jerusalém é a música aí da nossa querida pastora Vânia Pérez aí. Eu quero que você já coloque na sua playlist aí do Deezer, Spotify e Jerusalém para você ouvir aí onde você estiver, indo na sua condução, na hora do seu almoço, do seu trabalho, curta aí a música Jerusalém. Agora fala pra gente sobre a sua parada ali em Pinda. Conheceu Pindamonhangaba, você virou política, foi convidado a ser política. Como é que você conheceu Pinda? Então, fala pra gente. Eu fui para Pinda através... Jesus que me levou para lá, mas através de um amigo pastor. Hoje eu faço parte da igreja Assembleia de Deus Antioquia. Olha, eu fui lá na igreja, maravilha. Do bispo Samuel Bezerra. É o pastor Samuel Eduardo,
né, que é ali o nosso pastor que está ali à frente, mas o presidente é o bispo Samuel Bezerra. E eu fui para ali, comecei a fazer um trabalho, mas antes mesmo de eu ir para a igreja, né, eu já tinha casado mais de 10 pessoas em Pindamonhangaba. Então eu entrei lá com um trabalho social com o pastor Paulo e comecei, e nisso fui convidada para ser vereadora, mas eu, na verdade, não quis seguir como vereadora ali, porque eu estava ouvindo a dona Celeste falou, olha, se você tiver que ser vereadora no Rio de Janeiro. Mas fui, participei, faço parte do MDB, né, da parte das mulheres, e assim, o trabalho lá foi um trabalho muito bom. Eu tive apoio da população, apoio de algumas pessoas da área da política, como a Gislene, e também do Goff, que hoje é o vice-prefeito de Pindamonhangaba, e da esposa dele, que me deu apoio, que me deu um apoio ali em Pinda, né, no trabalho que eu fiz, as palestras que eu fui fazer. Então eu estive ali fazendo muita coisa. Falei na Câmara de Vereadores, né, no dia do câncer, né, da instituição Câncer de Mama. Então eu agradeço muito ao povo que me abraçou em Pinda. E tem um povo também que quando você chega lá, que você, assim, o povo não te conhece muito. Realmente, eles são resistentes. Eles são resistentes, eles querem te conhecer melhor. Mas eu quero mandar um abraço pro meu povo de Pinda, porque eu sei que o povo de Pinda me ama, mesmo aqueles que me perseguiram, hoje são meus amigos. Olha que legal. E estão ali comigo porque me conheceram de perto. Olha. Então, sabe que eu verdadeiramente dou apoio, abro a minha casa, vou fazer visita. E vai ter um evento lá agora em agosto, de mulher. Vai ter no dia 20 de agosto, nós vamos começar com o direito ali das mulheres, né? Violência doméstica 11.340 é a Lei Maria da Penha. Nós vamos estar dando uma palestra para o povo. Olha. Então, nós já convidamos, depois eu vou estar mandando aqui um convite para você, oficial, e nós vamos ter presença ali da secretaria, né? De Pinda. Vamos ter as mulheres de Pinda mais importantes ali, a Luciana, vai estar umas pessoas ali importantes que pediram para não citar o nome, porque são pessoas da justiça. Então você sabe que hoje está havendo uma perseguição, uma morte de mulheres, de delegadas, de vereadoras, deputadas estaduais, né? Então assim, nós estamos passando uma pressão muito grande ali em São Paulo. Mas em Pindamonhangaba, eu digo que é um lugar tranquilo para se morar, mas, Nael, nós temos lá um alto índice de estupro. Nós temos um alto índice de suicídio. Então, você que está em Pinda, que precisa de ajuda, nós vamos daqui uns meses, porque não podemos revelar agora, tá, Nael? Mas daqui uns meses nós vamos estar mandando aqui o slogan, ao qual você vai estar entrando em contato por esse aplicativo da delegacia e pedindo um socorro, tá? Então a delegada já me confiou isso, mas a gente vai estar fazendo isso em agosto. É direto. Sensacional. Vai ser maravilhoso, direto. Muito bom. Agradeço o vice-prefeito Rafael Goff, que ele já, quando era vereador, ele já estava com isso em projeto e agora ele colocou para funcionar. E o prefeito de lá também, como é o nome do prefeito lá mesmo? Ricardo Piorino. O Piorino, que foi lá na nossa igreja, que é um parceiro nosso, que nos ajuda. E o nosso pastor lá, Samuel Eduardo, ele é advogado criminalista. Então, assim, algumas pessoas falam, pastora, como a senhora sabe? Não, porque a gente troca figurinha, né? Então, assim, Então, se você quiser fazer uma visita à nossa igreja, tá aberto, viu? Vá, toda terça-feira tem culto, quintas e domingo. E eu sou uma pessoa que estou aberta. Na verdade, eu sou uma pastora, mas sou profissional da música, sou cantora profissional, sou palestrante profissional, né? Para falar de outros temas, eu tô aí. E daqui a pouco vai ser apresentadora. E você é apresentadora. Eu já fui por um tempo com a dona Celeste Maria.
alegria, né? Mas nada mais do que eu ter um programa e eu sendo apresentadora. Isso aí. Vai ser maravilhoso. Obrigado, viu, Nael? Nada. Gente, nós vamos chegando aqui ao final agora do nosso programa aqui, Moneba. Foi uma honra receber aqui a pastora Vânia Pérez. Eu já quero também te convidar para você ir lá no Instagram dela, pastora Vânia Pérez. Eu vou deixar aqui na descrição aqui para que você possa acompanhar a evolução e os projetos que ela tem desenvolvido, não só no Rio de Janeiro, mas também lá em São Paulo, em Pindamonhangaba. E você que nos acompanhou até o momento, eu já quero te pedir para você ir lá também. E você ouviu aqui os testemunhos, você viu aqui essa entrevista, gostou? Olha só, dá sua opinião, né? Vai lá, comenta, compartilha. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal lá, @moneba.baixada, moneba.baixada, e você vai acompanhar as outras entrevistas. E você também que quer ouvir outros temas aqui, dá a sua opinião. O telefone da produção está lá no canal também, tá bom? Nael Rodrigues vai ficando por aqui e até mais, pessoal.